Estou prestes a te contar algo que vai parecer completamente inacreditável. E eu entendo se você achar que eu enlouqueci. 6 meses atrás, eu teria pensado a mesma coisa se alguém tivesse me contado esta história. Mas o que eu vivenciei na natureza selvagem do norte de Montana nos últimos meses alterou fundamentalmente tudo o que eu entendia sobre o mundo natural e o que é possível dentro dele. Eu encontrei um pé grande, não um pé grande qualquer, mas um que possuía a habilidade de se comunicar em inglês. Antes que você descarte isso completamente e passe para outra coisa, peço que me escute até o fim. O que se segue é a verdade do que aconteceu comigo, documentado com a maior precisão que minha memória permite. Eu moro sozinho em uma cabana remota na região selvagem de Montana há aproximadamente 8 anos. A propriedade abrange 52 acres de uma densa floresta de pinheiros e abetos, com um lago de tamanho médio posicionado ao longo da fronteira oeste. Comprei este terreno após o fim do meu casamento, quando eu precisava desesperadamente de distância da civilização e de todas as complicações que vinham com ela. A cidade mais próxima fica a cerca de 35 quilômetros de distância, acessível apenas por uma estrada de terra esburacada que se torna praticamente intransitável durante chuvas fortes ou degelo. Esse isolamento é perfeito para mim. Sem vizinhos espiando por cima da cerca, sem barulho de trânsito, sem obrigações com ninguém, apenas eu e a imensidão infinita da floresta. A cabana em si é modesta a ponto de ser espartana. 3 cômodos pequenos no total, aquecidos por um fogão a lenha de ferro fundido que eu alimento constantemente durante os meses de inverno e energizada por um conjunto de painéis solares montados no telhado virado para o sul, que lutam para fornecer eletricidade suficiente para minhas necessidades básicas. Eu complemento minha dieta caçando animais de acordo com as temporadas, pescando no lago quando as condições permitem e cultivando uma variedade de vegetais em uma horta que mantenho atrás da estrutura principal. Este estilo de vida é deliberadamente simples, do tipo que te ensina a valorizar coisas que a maioria das pessoas não dá valor, como uma xícara de café quente em uma manhã gelada, ou um par de botas secas depois de caminhar pela grama molhada. Eu escolhi esta existência isolada porque ansiava por solidão e silêncio. Eu queria ser esquecido pelo mundo e por 8 anos foi exatamente o que aconteceu. Claro, eu observava a vida selvagem regularmente. Veados de cauda branca apareciam quase diariamente, ursos negros perambulavam durante a primavera e o outono, e uma vez observei uma sussuarana atravessar minha propriedade no meio do inverno, suas pegadas perfeitas na neve fresca. Mas nunca me senti ameaçado por esses animais. Eu tinha aprendido a ler esta floresta intimamente, cada trilha de caça, cada clareira, cada local onde os veados gostavam de descansar durante o calor do meio-dia. Essa familiaridade me dava confiança e paz. Tudo mudou há aproximadamente 5 meses. Era início de noite em julho, e eu estava relaxando na minha varanda com um copo de uísque, observando o sol começar sua descida gradual em direção ao horizonte oeste. A superfície do lago estava absolutamente imóvel, refletindo o céu laranja e carmesim brilhante com perfeita clareza. Lembro-me de pensar como esses momentos de beleza natural eram o motivo pelo qual eu havia escolhido esta vida, porque havia abandonado todo o resto. Então notei um movimento ao longo da margem do lago, talvez a uns 250 metros de onde eu estava sentado. Inicialmente, presumi que era outra pessoa, porque o que quer que estivesse se movendo por entre as árvores andava ereto sobre 2 pernas, mantendo um andar bípede. Mas algo no padrão de movimento parecia fundamentalmente errado. A figura era extraordinariamente alta, muito mais larga do que qualquer humano
que eu já havia encontrado e se movia com um estranho balanço que nenhuma pessoa conseguiria replicar. Coloquei meu copo na mesa com cuidado e apertei os olhos para a distância, tentando entender o que estava vendo. A figura se dirigia diretamente para a água, movendo-se entre as árvores ao longo da margem oeste com uma fluidez surpreendente, apesar de seu tamanho massivo. Meu pensamento inicial foi que um andarilho perdido de alguma forma havia entrado na minha propriedade, o que acontece ocasionalmente, apesar de minha localização estar a quilômetros de qualquer sistema de trilhas demarcado. Mas isso era claramente outra coisa. A figura devia ter pelo menos 2,30 metros de altura, possivelmente mais, e era construída com uma massa incrível, não de obesidade, mas de pura massa muscular, como um atleta que passou décadas construindo força. Levantei-me da cadeira e entrei na cabana. Peguei meu rifle de caça de seu lugar acima da porta. É uma arma confiável, nada cara ou sofisticada, mas eu a mantenho com cuidado e a deixo carregada para emergências. Eu não pretendia atirar em ninguém, mas se houvesse um invasor em minhas terras, eu queria estar adequadamente preparado. Já lidei com caçadores ilegais antes, pessoas que presumiam que locais remotos significavam que poderiam ignorar os direitos de propriedade e as leis de caça de si em direção ao lago, andando com cuidado pela vegetação rasteira e usando o terreno para permanecer escondido. Passei tempo suficiente nesta natureza selvagem para aprender a me mover silenciosamente, a evitar pisar em galhos secos e farfalhar folhas desnecessariamente. A figura ainda estava se movendo quando comecei a segui-la, indo direto para a beira da água com um propósito claro. Mantive minha distância, ficando atrás dos pinheiros maiores, usando sombras e cobertura natural para permanecer oculto. À medida que me aproximei a cerca de 80 metros, pude ver a figura com muito mais clareza. E foi aí que minha mente racional começou a lutar para processar a informação que meus olhos estavam fornecendo. A figura não usava nenhuma roupa. Estava coberta inteiramente por um pelo castanho avermelhado escuro, espesso e emaranhado, que se estendia da cabeça até os pés. Seus ombros eram impossivelmente largos, e quando afastou um galho baixo que bloqueava seu caminho, vi braços que pareciam mais troncos de árvore do que membros humanos, com músculos visíveis sob aquela pelagem. Meu coração começou a disparar descontroladamente. Isso não era um ser humano, também não era um urso. Embora eu tivesse visto inúmeros ursos durante meu tempo aqui, ursos não andam eretos com tanta estabilidade e propósito. Eles não se movem com o equilíbrio confiante que esta criatura demonstrava. Essa coisa se movia como se pertencesse a esta floresta, como se estivesse aqui há mais tempo do que eu, mais tempo que a cabana, mais tempo que qualquer um. A criatura alcançou a margem do lago e parou seu movimento para a frente. Por vários segundos, ela simplesmente ficou imóvel, olhando para a superfície da água. Então, ela se abaixou sobre um joelho, aquela estrutura enorme se dobrando graciosamente em direção ao chão. Ela se inclinou para a frente, juntou aquelas mãos maciças para formar uma concha e pegou água do lago para beber. Eu estava paralisado, observando de trás de um grande abeto a uns 50 metros de distância. Meu rifle ainda estava em minhas mãos, mas eu havia esquecido completamente que o estava segurando. Estava muito focado em tentar compreender o que estava testemunhando. Isso era um pé grande real, vivo. A criatura que milhares de pessoas afirmavam ter visto, mas ninguém conseguia provar que existia. O tema de inúmeros documentários, livros e histórias de fogueira. E estava bem ali na minha frente, bebendo do meu lago tão casualmente quanto qualquer veado ou alce. Então ele falou. A voz emergiu das profundezas daquela enorme caixa torácica, ressoando pela água com uma profundidade e poder diferentes de qualquer voz humana que eu já havia encontrado.
3 palavras ditas em um inglês claro e inconfundível. Por que você escondendo? Senti cada gota de sangue sumir do meu rosto. A criatura não tinha se virado, não tinha olhado na minha direção, ainda estava ajoelhada na beira da água, mas de alguma forma sabia exatamente onde eu estava. Então vieram mais 3 palavras, proferidas naquela mesma voz impossivelmente profunda: vem aqui fora. Minha mente ficou completamente em branco. Todos os instintos de sobrevivência que eu possuía gritavam para eu correr, voltar para a cabana, trancar as portas e nunca mais sair. Mas minhas pernas se recusaram a obedecer. Fiquei ali, atrás daquela árvore, com o rifle inutilmente agarrado em minhas mãos trêmulas, encarando essa criatura que não deveria existir e definitivamente não deveria ser capaz de falar inglês. A criatura se levantou lentamente, gotas de água caindo de suas mãos enormes. Então, girou o corpo e olhou diretamente para onde eu estava escondido. Passei um tempo considerável desde aquele momento, tentando articular o que observei no rosto daquela criatura. Antes daquele dia, se alguém me pedisse para imaginar como seria um pé grande, eu teria descrito algo semelhante a um gorila, com feições agressivas, olhos animalescos, talvez dentes à mostra ou uma postura ameaçadora projetada para intimidar. Mas o que eu vi não tinha nada a ver com essa expectativa. A criatura tinha um nariz largo e achatado, uma arcada supraciliar pronunciada que sombreava seus olhos e uma mandíbula que se projetava para a frente do resto de sua estrutura facial. Seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos na luz do entardecer, e eles me olhavam com uma expressão que só consigo descrever como curiosidade pacífica. Não havia raiva visível nem agressão, apenas consciência e interesse. Ele sabia que eu estava presente e estava esperando para observar como eu responderia. Minhas mãos tremiam violentamente e tive que abaixar o rifle antes que o disparasse acidentalmente. Eu estava tentando decidir entre fugir, dar um tiro de advertência ou simplesmente ficar ali paralisado, quando a criatura fez algo que alterou toda a dinâmica do nosso encontro. Ela se sentou. Sem qualquer aviso ou preâmbulo, ela baixou aquele corpo maciço na margem rochosa e cruzou as pernas sob si. Então, ergueu uma mão enorme e apontou diretamente para mim. Depois disso, apontou para o chão em frente a onde estava sentada. O gesto era inconfundível em seu significado. Sente-se aqui. Não tenho uma explicação lógica para o motivo de ter obedecido. Talvez tenha sido o choque da situação sobrepujando meu julgamento. Talvez tenha sido a curiosidade superando o medo. Ou talvez alguma parte profunda do meu cérebro reconheceu que se esta criatura pretendesse me machucar, já poderia tê-lo feito. Mas eu saí de trás daquele abeto, com as pernas instáveis sob mim, e caminhei pelo terreno aberto até estar a aproximadamente 3,5 metros da criatura. Então me abaixei para sentar no chão. Nós nos encaramos em completo silêncio. Não estou exagerando quando digo que devemos ter ficado assim por pelo menos 7 ou 8 minutos, sem qualquer movimento ou som, simplesmente olhando um para o outro. Os olhos da criatura nunca deixaram os meus, e me vi incapaz de quebrar aquele olhar. Parecia que ela estava me estudando, lendo algo em minha expressão, minha linguagem corporal, ou no padrão da minha respiração. Eventualmente, consegui encontrar minha voz, embora tenha saído como pouco mais que um sussurro rouco. Perguntei como ela sabia inglês. A criatura inclinou aquela cabeça maciça levemente para o lado, como se considerasse minha pergunta com cuidado. Então, falou novamente com aquela voz profunda e retumbante. Ouvir muito tempo, olhar muito tempo. Apenas essas palavras simples, mas continham uma explicação completa. A criatura havia aprendido inglês observando humanos, ouvindo-os falar, gradualmente juntando os significados das palavras e frases ao longo de um extenso período. Há quanto tempo ela estava fazendo isso?
Quantas pessoas ela havia observado sem que elas soubessem que estavam sendo observadas? Tentei fazer mais perguntas, mas a criatura simplesmente continuou me encarando sem responder. Depois de mais um minuto, ela se levantou de sua posição sentada. A criatura era ainda mais imponente quando estava de pé. Eu tenho 1,75 m de altura, e esta criatura era pelo menos 45 centímetros mais alta que eu, provavelmente mais. Ela olhou para mim por um longo momento. Depois, se virou e caminhou de volta para a floresta, movendo-se entre as árvores com uma graça notável, considerando seu tamanho enorme. E então ela se foi, desapareceu nas sombras, como se nunca tivesse estado ali. Permaneci sentado naquela margem por mais 30 minutos, tentando me convencer de que o que acabara de acontecer era a realidade e não algum tipo de alucinação. Minhas mãos ainda tremiam quando finalmente me levantei e voltei para minha cabana. Não dormi nada naquela noite. Apenas sentei na minha varanda com o rifle no colo, encarando a escuridão e me perguntando se a criatura voltaria. 4 dias se passaram antes que eu a visse novamente. Passei esses dias em um estado constante de alerta elevado, sobressaltando-me a cada som inesperado, verificando a linha das árvores compulsivamente a cada poucos minutos. Parte de mim estava começando a se perguntar se eu havia tido algum tipo de surto psicótico, se viver sozinho por 8 anos finalmente me fez perder o contato com a realidade. Mas eu sabia o que tinha testemunhado, eu sabia o que tinha ouvido. No 4º dia, eu estava no lago novamente, pescando em um pequeno pier de madeira que construí vários anos antes. Era muito cedo, aquela qualidade particular de silêncio que faz você se sentir como o único ser consciente na existência. Minha linha estava na água e eu observava a boia vermelha e branca flutuar lentamente pela superfície quando ouvi um movimento atrás de mim. Virei-me tão rápido que quase perdi o equilíbrio e caí na água. A criatura estava parada na beira da floresta, talvez a uns 10 metros de distância, simplesmente me observando. Devia estar parada ali há algum tempo, porque não fez nenhum som durante sua aproximação. Apesar de seu tamanho massivo, ela conseguia se mover pela floresta em completo silêncio. Meu coração batia forte, mas desta vez, o pânico que senti durante nosso primeiro encontro estava notavelmente diminuído. A criatura não estava avançando em minha direção, nem fazendo movimentos ameaçadores. Estava apenas parada ali, esperando por algo. Levantei-me cuidadosamente de minha posição sentada, movendo-me lentamente para não assustá-la. Levantei uma mão no que esperava ser um gesto de intenção pacífica. A criatura observou essa ação. Depois ergueu uma de suas enormes mãos em resposta, espelhando meu gesto quase perfeitamente. Então, ela falou: "Peixe bom." Percebi que estava comentando sobre minha atividade. Aprovava a pesca, ou pelo menos entendia o que eu estava tentando fazer. Acenei com a cabeça em reconhecimento, sem saber o que mais fazer, e gesticulei em direção à minha vara de pescar. Tentei explicar que estava tentando pegar algo para o jantar, mas a criatura simplesmente continuou me olhando com aqueles olhos escuros e inteligentes. Após um momento, ela se virou e começou a caminhar ao longo da margem, afastando-se de onde eu estava. Parou depois de aproximadamente 25 metros e olhou para trás, indicando claramente que queria que eu a seguisse. Hesitei brevemente, depois decidi que se a criatura queria me mostrar algo, eu provavelmente deveria ver o que ela tinha em mente. Eu a segui ao longo da margem por cerca de 400 metros, ela se movia em um ritmo medido, parando periodicamente para garantir que eu ainda estava atrás dela. Chegamos a um local onde um pequeno riacho desaguava no lago, criando uma piscina rasa onde a corrente diminuía consideravelmente. A criatura parou e apontou para a água com um dedo maciço. Inicialmente, não consegui ver o que ela estava indicando.
Então notei os peixes, vários, possivelmente centenas, todos congregados naquela piscina rasa. Eram espécimes grandes também, provavelmente trutas arco-íris, cada uma com facilmente 1,5 kg ou 2. A criatura me levara ao local de pesca mais produtivo de todo o lago, um ponto que eu nunca havia descoberto em 8 anos morando aqui. Olhei para a criatura com genuíno espanto. Ela assentiu uma vez, parecendo satisfeita por eu ter entendido seu propósito. Depois se virou e voltou para a floresta sem outra palavra. Aquele encontro marcou o início de algo que ainda luto para compreender ou explicar completamente. Nas semanas seguintes, a criatura continuou aparecendo na minha propriedade, às vezes perto do lago, às vezes perto da minha cabana, uma vez no meio de uma trilha enquanto eu estava caminhando para verificar as câmeras de caça que instalei por toda a minha propriedade. Ela nunca se aproximava demais, nunca tentava me tocar ou entrar na minha cabana, mas estava claramente interessada em mim, observando minhas atividades e hábitos. Gradualmente, com cautela, desenvolvemos um método de comunicação. O vocabulário de inglês da criatura era severamente limitado, consistindo principalmente em enunciados de 1 ou 2 palavras, ocasionalmente 3 palavras se estivesse tentando expressar algo complexo. Mas o que lhe faltava em linguagem verbal compensava com gestos e expressões faciais. Era inteligente, muito mais inteligente do que eu teria pensado ser possível. Entendia conceitos abstratos, conseguia seguir ideias complicadas e parecia possuir um conhecimento profundo sobre a floresta e tudo o que vivia nela. Comecei a deixar comida do lado de fora, itens como carne seca, frutas frescas e pão, colocando-os em uma grande pedra chata perto da divisa da minha propriedade. A criatura pegava essas oferendas, mas sempre deixava algo em troca. Às vezes, plantas medicinais que eu reconhecia como milefólio ou erva de São João. Às vezes, itens que eu não reconhecia, raízes ou bagas incomuns que a criatura demonstrava comer primeiro, mostrando-me que eram seguras para consumo. Uma vez, deixei um cobertor pesado porque observei que a criatura havia sofrido um corte profundo no ombro esquerdo, provavelmente de um encontro com outro grande predador. Na manhã seguinte, o cobertor havia sido levado, mas em seu lugar havia uma peça extraordinária de âmbar fossilizado, contendo um besouro perfeitamente preservado. Ainda o guardo em uma prateleira na minha cabana. Não tenho ideia de onde a criatura o encontrou ou por que o considerou uma troca apropriada, mas o valorizo de qualquer maneira. A criatura começou a me ensinar sobre o ambiente da floresta, não através de instrução verbal, já que não tinha palavras suficientes para isso, mas através de ações e demonstrações, mostrou-me quais espécies de plantas eram comestíveis e quais continham toxinas que causariam doenças. Mostrou-me trilhas de caça que eu nunca havia notado antes. Rotas que veados e alces viajavam regularmente. Mostrou-me um extenso sistema de cavernas, do qual eu desconhecia completamente. Escondido atrás de uma cachoeira a aproximadamente 6 quilômetros da minha cabana. Toda vez que eu pensava que tinha começado a entender as capacidades desta criatura, ela fazia algo que me surpreendia completamente. Ela possuía senso de humor. Estou falando totalmente sério sobre isso. Uma tarde, enquanto eu caminhava pela floresta, a criatura deixou cair uma grande pinha na minha cabeça de um galho bem acima de onde eu estava. Quando olhei para cima, surpreso, a criatura estava empoleirada lá em cima entre os galhos e tenho certeza de que estava sorrindo para mim. Achou o incidente inteiro hilário. Aproximadamente 3 meses após nosso encontro inicial, comecei a entender o que a criatura estava genuinamente tentando me ensinar. Estávamos sentados ao lado do lago uma noite, o que havia se tornado uma espécie de rotina regular,
comigo pescando enquanto a criatura observava da margem. Quando uma pequena manada de alces desceu para beber do outro lado, a criatura apontou para eles e disse: "Eles comem, eles vão embora." Eu assenti, incerto para onde essa observação estava levando. Então, a criatura apontou diretamente para mim e disse: "Você come, eles morrem." Entendi a distinção que ela estava fazendo. A criatura estava discutindo a ordem natural da existência, o ciclo das relações predador-presa. Tentei explicar que eu só colhia o que precisava para sobreviver, que não caçava por esporte, nem desperdiçava nada que matava. A criatura parecia já compreender esse princípio, porque assentiu em reconhecimento e disse: "Bom, equilíbrio importante." Durante as semanas que se seguiram, a criatura me ensinou mais sobre este conceito de equilíbrio. Mostrou-me como tudo no ecossistema da floresta estava interligado, como cada espécie desempenhava um papel específico. Demonstrou como populações excessivas de veados devastariam a vegetação, como os predadores mantinham níveis populacionais saudáveis nas espécies de presas, como até mesmo árvores mortas e em decomposição forneciam um habitat essencial para inúmeras espécies de insetos e pássaros. A criatura possuía uma perspectiva sobre a natureza que transcendia qualquer coisa que eu tivesse aprendido através da educação formal ou leitura pessoal. Ela não percebia a floresta como uma coleção de elementos separados e independentes, árvores e animais e água e solo existindo isoladamente. Ela percebia tudo como um sistema vivo integrado, com cada componente dependendo de todos os outros para sobreviver. E via os humanos como parte desse sistema também, não separados ou superiores aos processos naturais. Uma tarde, a criatura me levou a uma área de desmatamento a cerca de 11 quilômetros da minha propriedade. Alguém havia derrubado toda a encosta anos antes, não deixando nada além de tocos e graves cicatrizes de erosão. A criatura parou na beira dessa destruição e proferiu uma única palavra com raiva inconfundível em seu tom: "Errado." Estava genuinamente furiosa. Eu podia observar na maneira como aquelas mãos maciças se fechavam em punhos, na maneira como seus ombros se tensionavam com uma fúria mal contida. Mas a raiva não era dirigida a mim pessoalmente. Era dirigida ao que havia sido feito a este local, ao profundo desequilíbrio que havia sido criado através da destruição impensada. Então, a criatura me levou a uma área diferente, a cerca de 3 quilômetros de distância, onde um incêndio florestal havia queimado talvez 12 anos antes. Mas aqui a floresta estava se regenerando ativamente. Árvores jovens cresciam entre os restos carbonizados das mais velhas. Flores silvestres cobriam o chão em cores brilhantes, pássaros eram abundantes, e eu podia ver sinais frescos de atividade de veados e alces por toda parte. A criatura apontou para esta paisagem e disse: "Fogo natural, equilíbrio." Entendi a lição que ela estava ensinando. O fogo era um componente natural da ecologia florestal, parte do ciclo de morte e renovação. O que os humanos haviam feito com a extração industrial de madeira não era natural, não fazia parte de nenhum ciclo produtivo. A criatura estava me mostrando a diferença entre destruição e regeneração, entre pegar tudo e pegar apenas o que era necessário. A demonstração mais dramática da compreensão da criatura sobre os sistemas naturais ocorreu aproximadamente 4 meses após o início de nossa amizade em comum. Eu estava caminhando de volta para minha cabana uma tarde, pegando um atalho por uma seção particularmente densa da floresta que eu não costumava atravessar. A trilha estava muito coberta de vegetação e eu estava lutando para abrir caminho através de arbustos espessos e navegar por troncos caídos. Foi quando ouvi os rosnados. Parei de me mover imediatamente.
Existem lobos nestas montanhas. Eu os tinha ouvido uivar durante a noite, descoberto suas pegadas ocasionalmente, mas nunca havia encontrado um diretamente. Agora eu podia ouvir pelo menos 4 deles, possivelmente mais, em algum lugar na vegetação densa à minha frente. Então eu os vi claramente. 6 lobos, todos adultos, todos focados inteiramente em mim. Eles me cercaram, ou quase isso. Estavam avançando lentamente, deliberadamente, coordenando seus movimentos como uma unidade treinada. Eu entendia o suficiente sobre o comportamento dos lobos para reconhecer que isso não era típico. Lobos geralmente evitam o contato humano, mas esses animais estavam claramente famintos. Eu podia ver suas costelas protuberantes através do pelo, e eu havia entrado inadvertidamente em seu território durante um momento vulnerável. Levantei meu rifle para a posição de tiro, mas estava extremamente relutante em atirar. Passei 4 meses aprendendo com a criatura sobre equilíbrio e respeito, sobre pegar apenas o que era necessário, sobre honrar a ordem natural. Matar esses lobos simplesmente por defenderem seu território parecia fundamentalmente errado, mas eu também não estava preparado para permitir que eles me matassem. O lobo mais próximo estava a aproximadamente 8 metros de distância, com os lábios repuxados para expor os dentes, preparando-se para atacar. Eu estava tentando determinar em qual animal atirar primeiro quando ouvi um som que fez meu sangue gelar nas veias. Foi um rugido, profundo e primitivo, cheio de fúria e poder. Parecia emanar de todas as direções, simultaneamente, ecoando pelas árvores e vibrando pelo chão sob meus pés. Os lobos também o ouviram. Todos eles pararam seu avanço imediatamente, pararam de rosnar e suas orelhas se achataram contra seus crânios em óbvio medo. Então a criatura apareceu. Ela veio rompendo pela floresta como uma força imparável, quebrando galhos e fazendo árvores menores balançarem com sua passagem. Estava em modo de defesa total, em sua altura máxima, com o peito expandido, os braços erguidos acima da cabeça. Era absolutamente aterrorizante. E finalmente entendi por que as pessoas que afirmam ter encontrado um pé grande sempre descrevem o medo avassalador que sentiram. A criatura soltou outro rugido, este ainda mais poderoso que o primeiro. Então, ela avançou diretamente em direção à matilha de lobos, cobrindo o terreno com passadas maciças que devoravam a distância impossivelmente rápido. Os lobos não hesitaram nem tentaram lutar. Eles se dispersaram instantaneamente, desaparecendo na vegetação rasteira tão rapidamente que mal conseguia acompanhar seu movimento. A criatura parou a aproximadamente 5 metros de onde eu estava, ainda mantendo aquela postura agressiva, ainda vasculhando a floresta em todas as direções. Estava respirando pesadamente, e eu podia ver os músculos ondulando sob aquela espessa pelagem. Permaneceu assim por talvez 45 segundos, garantindo que os lobos haviam realmente partido. Então relaxou gradualmente, abaixou aqueles braços enormes e olhou diretamente para mim. Sua expressão havia se transformado completamente. Não mais fúria, não mais agressão, apenas preocupação e talvez inquietação. Ela disse: "Você, seguro agora." Eu estava tremendo violentamente, com a adrenalina inundando todo o meu sistema. Tentei expressar gratidão, mas minha voz não funcionava direito. A criatura pareceu entender minha intenção de qualquer maneira. Ela se aproximou de mim e, pela primeira vez desde que nossos encontros começaram, fez contato físico. Colocou uma mão enorme no meu ombro. Uma mão tão grande que cobriu meu ombro inteiro e se estendeu parcialmente pelo meu peito. E simplesmente ficou ali por um longo momento. Então, disse algo que nunca esquecerei enquanto viver. Lobos devem caçar. Você deve viver. Necessidades diferentes. A criatura estava explicando que os lobos estavam simplesmente fazendo o que os lobos devem fazer para sobreviver, caçando.
e tentando encontrar comida. E eu estava fazendo o que os humanos devem fazer, vivendo na floresta e tentando sobreviver. Nenhum de nós estava errado em qualquer sentido moral. A criatura estava simplesmente garantindo que ambos pudéssemos buscar nossas necessidades de sobrevivência sem nos matarmos. A criatura me acompanhou até minha cabana naquela tarde, permanecendo perto de mim durante todo o percurso. Quando chegamos, ela parou na beira da clareira e me olhou uma última vez. Disse: "Seja mais cuidadoso." Prometi que teria mais cautela. A criatura assentiu, aparentemente satisfeita com meu compromisso, e desapareceu de volta entre as árvores. Após o encontro com os lobos, algo fundamental mudou entre a criatura e eu. Havíamos ido além da simples curiosidade ou da observação cautelosa. A criatura havia salvado minha vida, e essa ação criou um vínculo que eu não conseguia explicar adequadamente. A criatura parecia sentir isso também, porque começou a passar consideravelmente mais tempo ao redor da minha propriedade, visitando quase todos os dias. Ela me ensinou a me mover pela floresta como ela fazia, silencioso e eficiente, lendo a paisagem em busca de sinais de perigo ou oportunidade. Mostrou-me como pisar em rochas e raízes expostas em vez de folhas secas, como testar a direção do vento antes de entrar em áreas abertas, como usar características naturais do terreno para permanecer oculto. Tentei ensinar algumas coisas à criatura também, embora não tivesse certeza do que um ser que vivia inteiramente na natureza selvagem poderia aprender comigo. Mostrei-lhe meu conjunto de painéis solares uma tarde. Tentei explicar como eles convertiam a luz do sol em energia elétrica. A criatura pareceu fascinada, embora eu duvide que tenha realmente entendido os princípios técnicos. Tocou os painéis muito gentilmente com um dedo maciço, depois olhou para mim e disse: "Sol faz força ver luz." Tive que rir dessa descrição. Suponho que, da perspectiva da criatura, a tecnologia solar pareceria quase mágica. Mas então percebi que, do seu ponto de vista, a maior parte da tecnologia humana provavelmente parecia incompreensível. A criatura sobrevivia inteiramente através de conhecimento e habilidades passadas por inúmeras gerações, sem qualquer necessidade de ferramentas ou tecnologia. Essa observação me fez pensar sobre a história pessoal da criatura, sobre seu passado e origens. Tentei perguntar de onde ela tinha vindo originalmente, se havia outros membros de sua espécie por perto. A criatura hesitou em responder inicialmente, apenas balançando aquela cabeça maciça em recusa, mas eventualmente revelou uma pequena quantidade de informação. Ela disse: "Família longe norte." Eu entendi. A criatura tinha família em algum lugar ao norte, longe deste local. Perguntei se sentia falta deles. A criatura olhou para mim com aqueles olhos escuros e eu vi algo que se assemelhava à tristeza em sua expressão. Sozinho muitos anos. A criatura estava isolada há muitos anos. Eu não sabia o motivo. Talvez tivesse sido expulsa de seu grupo familiar. Ou talvez tivesse escolhido sair voluntariamente. Mas eu entendia a solidão intimamente. Foi exatamente por isso que vim para este local remoto originalmente, para escapar da dor e da decepção. Disse à criatura que eu também estava sozinho, que entendia o que significava estar isolado. A criatura assentiu lentamente em reconhecimento. E acredito que naquele momento nós realmente nos reconhecemos como iguais. Não como humano e pé grande, não como duas espécies completamente diferentes, apenas como dois seres conscientes que haviam escolhido a solidão e descoberto algo semelhante à amizade em vez disso. No final de outubro, um enorme sistema de tempestades começou a se mover para nossa região. Eu vinha monitorando os boletins meteorológicos no meu rádio, a bateria, e sabia que estava se aproximando.
Os meteorologistas previam chuvas intensas, ventos perigosos e possivelmente neve em elevações mais altas. Eu já havia enfrentado tempestades antes, mas esta parecia particularmente severa. Passei um dia inteiro me preparando, prendendo tudo do lado de fora que pudesse se tornar um projétil, trazendo lenha extra para dentro, enchendo todos os recipientes disponíveis com água, caso minha bomba de poço perdesse energia. A criatura apareceu naquela tarde, observando-me trabalhar da beira da clareira. Parecia agitada, andando de um lado para o outro, sem descanso. Perguntei se estava preocupada com a tempestade que se aproximava. Ela assentiu afirmativamente e disse: "Tempestade muito ruim, você fica dentro. Garanti que permaneceria dentro de casa." Perguntei se ela tinha um lugar seguro para se abrigar. A criatura apontou para as montanhas e disse: "Caverna, seguro lá." A tempestade chegou naquela noite, aproximadamente 1 hora após o pôr do sol. O vento veio primeiro, dobrando as árvores dramaticamente e fazendo agulhas de pinheiro e pequenos galhos voarem pelo ar. Então, a chuva começou, tão pesada e densa que eu não conseguia ver nada além das minhas janelas. Trovões ribombavam continuamente sem pausa, e relâmpagos iluminavam a floresta em flashes breves e nítidos que deixavam imagens residuais em minhas retinas. Eu estava sentado ao lado do meu fogão a lenha, tentando ler à luz de um lampião, quando ouvi um som que me fez deixar meu livro de lado imediatamente. Era o som de madeira maciça se partindo, alto o suficiente para ser ouvido claramente sobre o uivo do vento e a chuva forte. Então, outro estalo e outro em rápida sucessão. Fui até a janela e tentei ver o que estava acontecendo, mas a escuridão e a chuva torrencial tornavam a visibilidade impossível. Então, um relâmpago brilhou intensamente, e naquela iluminação momentânea vi uma árvore caindo. Não uma árvore qualquer, mas um enorme abeto antigo, provavelmente com 36 metros de altura e séculos de idade. A árvore estava caindo diretamente em direção à minha cabana. Não tive tempo para pensar ou tomar decisões conscientes. Peguei meu rifle e minha mochila de emergência e corri para a porta. Consegui abri-la bem no momento em que a árvore atingiu. A colisão foi tremenda. Toda a estrutura da cabana tremeu violentamente e ouvi os sons de madeira se estilhaçando e vidro se quebrando. Joguei-me para a frente, para a chuva e o vento, enquanto uma parte substancial do meu telhado desabava atrás de mim. Atingi o chão lamacento com força, perdendo o fôlego. A chuva encharcou minhas roupas instantaneamente. Levantei-me cambaleando e corri para longe da cabana, não parando até estar a 30 metros de distância da estrutura. Quando me virei para avaliar os danos, mal conseguia ver através da chuva, mas pude perceber que minha cabana havia sofrido danos severos. A árvore atingiu o telhado em ângulo, esmagando um canto inteiro e perfurando o interior. Fiquei ali na tempestade, com a chuva escorrendo pelo meu rosto, observando o único abrigo que eu tinha sendo sistematicamente destruído pelo vento e pela água. Eu não tinha para onde ir, nenhuma proteção contra os elementos, e a tempestade se intensificava a cada minuto que passava. Eu estava começando a entrar em pânico quando ouvi um som familiar cortando o vento e a chuva. Um rugido profundo e poderoso me chamando. Virei-me e vi uma forma maciça se movendo por entre as árvores em minha direção. A criatura estava vindo me buscar, movendo-se rapidamente apesar das condições perigosas. Chegou a mim em segundos e, sem qualquer hesitação, me pegou no colo. Um braço passou por baixo das minhas pernas, o outro atrás das minhas costas, e de repente eu estava sendo carregado como um bebê. A criatura se moveu através da tempestade, como se o vento e a chuva não existissem, navegando pelas trilhas inundadas e galhos caídos, com passos firmes e confiantes. Eu não tinha ideia de para onde estávamos indo. Simplesmente me agarrei ao meu rifle e à mochila.
e tentei permanecer consciente enquanto a chuva caía sobre nós dois. Não consigo estimar com precisão por quanto tempo viajamos. Talvez 30 minutos, talvez mais. Tudo se misturou em uma experiência contínua de chuva, escuridão e a sensação de ser carregado por esta criatura maciça através de uma floresta sendo despedaçada pelo vento e pela água. Eventualmente, paramos. A criatura se agachou e, de repente, a chuva não estava mais me atingindo. Estávamos dentro de algo, o sistema de cavernas. Percebi que esta era a caverna que a criatura havia mencionado antes. A criatura me colocou muito gentilmente sobre a pedra seca e eu desabei imediatamente, exausto e tremendo incontrolavelmente. A criatura desapareceu por um breve momento e voltou carregando musgo seco e pequenos pedaços de madeira. Ela arrumou esses materiais em uma pilha cuidadosa, então fez algo que eu nunca esperei. Tirou 2 pedras de algum lugar e as bateu uma na outra repetidamente, criando faíscas. Em apenas alguns minutos, havia iniciado um pequeno fogo. Rastejei para mais perto das chamas, desesperado por calor. Minhas roupas estavam completamente encharcadas e eu estava começando a tremer violentamente de frio. A criatura me observou por um momento, depois desapareceu novamente na escuridão mais profunda da caverna. Quando voltou, estava carregando o que pareciam ser peles de animais, antigas que haviam sido secas e curtidas ao longo do tempo. Ela as estendeu no chão perto do fogo e apontou para elas significativamente. Seco, quente. Não precisei que me dissessem 2 vezes. Tirei minhas roupas encharcadas e me enrolei nas peles. Elas tinham um cheiro de mofo e provavelmente não eram limpas há anos, mas estavam secas e eram surpreendentemente eficazes em reter o calor. A criatura se acomodou do outro lado do fogo, sua forma enorme mal visível na luz bruxuleante. Permanecemos ali por horas, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora. Em algum momento, o cansaço me venceu e eu adormeci, apesar de tudo. Quando acordei, o fogo ainda estava queimando firmemente. A criatura deve tê-lo alimentado continuamente. Enquanto eu dormia, ela ainda estava lá, sentada exatamente na mesma posição, vigiando a entrada da caverna atentamente. A luz da manhã começava a se infiltrar do lado de fora. A tempestade havia passado. A criatura me levou de volta à minha cabana naquela manhã. O estrago parecia ainda pior à luz do dia do que parecera durante a tempestade. A árvore havia esmagado o canto nordeste do telhado e uma parede externa. A chuva havia entrado, encharcando minha cama, minhas roupas. A maior parte dos meus suprimentos de comida, meus painéis solares, estavam severamente danificados, com metade deles completamente arrancados da estrutura do telhado. Fiquei ali, examinando a destruição, tentando formular um plano. Eu tinha algumas lonas guardadas no meu galpão. Várias ferramentas poderiam remendar o telhado temporariamente, torná-lo habitável novamente com o tempo. Mas isso exigiria dias, possivelmente semanas de trabalho, e eu já estava física e emocionalmente esgotado. A criatura me observou avaliar os danos, então disse algo inesperado. Ajudar você a consertar. Fiquei surpreso. A criatura estava se oferecendo para me ajudar a reparar minha cabana. Tentei explicar que ela não tinha obrigação de fazer isso, mas ela simplesmente balançou aquela cabeça maciça com firmeza. Amigos ajudam amigos. Então, trabalhamos juntos nos reparos. A criatura não conseguia usar ferramentas eficazmente porque suas mãos eram grandes e poderosas demais. As teria quebrado acidentalmente, mas ela conseguia levantar objetos que eu jamais conseguiria mover sozinho. Ela retirou a árvore caída do meu telhado, galhos maciços que eu levaria horas para cortar e remover com uma motosserra. Ela segurou vigas de suporte na posição enquanto eu as pregava no lugar. Ela carregou pedras pesadas da floresta para prender as lonas que usei como cobertura temporária do telhado.
Levou 4 dias inteiros para tornar a cabana funcional novamente. Não era esteticamente agradável e definitivamente não passaria em nenhuma inspeção de construção, mas manteria a chuva do lado de fora e me forneceria um lugar para dormir enquanto eu completava reparos mais permanentes. A criatura trabalhou incansavelmente durante este período, nunca reclamando, nunca pedindo nada em troca. Quando terminamos, tentei expressar minha gratidão adequadamente. Eu não tinha palavras suficientes para o que ela havia feito, salvando minha vida durante a tempestade, fornecendo abrigo, ajudando-me a reconstruir. A criatura simplesmente olhou para mim e disse: equilíbrio. Você ajuda, eu ajudo. Mesma coisa. Ela estava certa. Vínhamos nos ajudando consistentemente desde nosso primeiro encontro. Ela estava me ensinando, me protegendo, me mostrando como existir em harmonia com o ambiente da floresta. E em troca, eu estava aprendendo, aceitando, tratando-a como um igual, em vez de um monstro, um criptídeo ou uma criatura mitológica. Nas semanas seguintes, enquanto eu continuava trabalhando nos reparos da cabana e substituindo os suprimentos danificados, a criatura me ensinou o que agora reconheço como a lição mais importante de todas. Estávamos sentados ao lado do lago uma noite, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo, quando ela falou mais palavras consecutivas do que eu jamais a tinha ouvido usar antes. Humanos esquecem, pertencem floresta também. Perguntei o que ela queria dizer com essa afirmação. Ela apontou para mim, depois para as árvores ao redor, depois para a água, tudo igual, tudo conectado. A criatura estava tentando explicar algo que vinha me ensinando implicitamente o tempo todo. Os humanos haviam esquecido que são fundamentalmente parte da natureza, não separados dela ou superiores a ela. Construímos nossas cidades e nossa tecnologia e nos convencemos de que somos diferentes, especiais, isentos das leis naturais. Mas a criatura sabia a verdade, ela entendia a verdade. Ela continuou falando, as palavras vindo lenta e cuidadosamente enquanto pensava no que queria comunicar. Você, lobo, árvore, água, tudo igual, viver, morrer, círculo continua. A criatura estava descrevendo o ciclo da vida e da morte, a interconexão de todos os organismos vivos. Ela entendia isso instintivamente. Provavelmente o entendeu durante toda a sua existência, mas os humanos haviam perdido essa compreensão. E ao perdê-la, perdemos algo essencial sobre nossa identidade e nossa relação com o mundo natural. Pensei na minha vida antes de vir para esta natureza selvagem, o divórcio, o estresse, a sensação persistente de que algo estava fundamentalmente errado com a forma como eu estava vivendo. Eu vim aqui para escapar, mas o que eu realmente precisava era me reconectar, lembrar que eu era parte de algo infinitamente maior que eu mesmo. A criatura me ensinou essa lição, não através de palestras ou explicações, mas vivendo-a, demonstrando-a todos os dias. Ela existia em perfeito equilíbrio com o ambiente da floresta, pegando apenas o que precisava, respeitando cada ser vivo, entendendo que sua sobrevivência dependia inteiramente da saúde do ecossistema completo. Tentei dizer à criatura o quanto isso significava para mim, o quão profundamente havia mudado toda a minha visão de mundo, mas as palavras pareciam completamente inadequadas para expressar o que eu estava sentindo. Em vez disso, simplesmente fiquei ali em silêncio, observando o pôr do sol sobre o lago, sentindo-me grato além da medida por ter encontrado algo que nunca soube que estava procurando. Conforme o outono avançava e os dias ficavam progressivamente mais curtos, a criatura continuou a visitar regularmente. Alguns dias passávamos horas juntos, com ela me mostrando aspectos da floresta que eu nunca havia notado ou entendido.
Outros dias, ela aparecia por apenas alguns minutos, verificava se eu estava bem e depois desaparecia de volta entre as árvores. Ela me ensinou a prever o tempo observando o comportamento dos animais e as formações de nuvens. Mostrou-me quais frutas os ursos estavam consumindo e quais eles instintivamente evitavam. Mostrou-me nascentes escondidas onde a água emergia fria e pura, superior a qualquer coisa que meu poço produzia. Uma tarde, ela me levou a uma clareira que eu nunca havia descoberto antes, escondida em um vale entre duas cordilheiras. A clareira estava coberta de flores silvestres, apesar da estação avançada, e uma grande manada de alces pastava ali pacificamente, completamente despreocupada com nossa presença. A criatura sentou-se na beira da clareira e gesticulou para que eu fizesse o mesmo. Observamos os alces por mais de 1 hora sem falar, simplesmente existindo naquele momento. Estava me ensinando paciência, ensinando-me a estar totalmente presente sem precisar realizar nada ou atingir qualquer objetivo em particular. Quando finalmente saímos, ela disse: "Paz sempre aqui." Entendi o que ela quis dizer. A paz não era algo externo que você tinha que procurar ou ganhar através do esforço. Estava sempre disponível, sempre acessível. Você só precisava parar de se mover, sentar-se e prestar atenção ao que já estava presente. A criatura também me ensinou sobre os aspectos mais sombrios e difíceis da existência na floresta. Uma tarde, ela me mostrou os restos de um alce que havia sido morto por lobos. A carcaça havia sido parcialmente consumida, depois abandonada para se decompor. Não era uma visão agradável, e parte de mim se sentiu perturbada pela violência e pelo desperdício. Mas a criatura apontou para a carcaça e disse: "Morte alimenta a vida, mesma coisa." Ela me mostrou como os insetos já estavam colonizando os restos, como os necrófagos completariam o que os lobos haviam começado, como até mesmo os ossos eventualmente se decomporiam e devolveriam nutrientes ao solo. A morte não era um fim, ela estava explicando. A morte era simplesmente outra fase no ciclo contínuo, alimentando e permitindo nova vida. Ela me levou a outro local onde uma grande árvore havia caído anos antes. O tronco estava completamente coberto de musgo e cogumelos, decompondo-se lentamente no chão da floresta. Ela apontou para isso e disse: "Árvore morta, ainda dá vida." A árvore caída abrigava inúmeras formas de existência. Fungos, insetos, pequenos mamíferos que construíam lares na madeira podre. A árvore ainda desempenhava um papel ativo no ecossistema, ainda contribuindo significativamente mesmo na morte. Essas lições desafiaram algumas das minhas suposições fundamentais sobre a mortalidade. Fui criado com ideias humanas convencionais sobre a morte, sobre a importância de preservar a vida a qualquer custo, sobre a morte ser uma tragédia a ser temida e resistida. Mas a criatura estava me mostrando uma perspectiva completamente diferente. Uma que percebia a morte como natural e necessária, não algo a temer ou combater. Com a aproximação de dezembro, o tempo esfriou significativamente. Nevou forte nas elevações mais altas e eu sabia que o inverno era iminente. Comecei a me preparar como sempre fazia, rachando mais lenha, verificando todos os meus suprimentos, garantindo que tudo estivesse pronto para a longa estação fria que se aproximava. As visitas da criatura tornaram-se notavelmente menos frequentes. Presumi que ela também estava se preparando para o inverno onde quer que vivesse e se abrigasse. Às vezes eu via pegadas na neve fresca, pegadas enormes que só poderiam pertencer à criatura. Mas eu não a via de fato, por dias a fio. Então, uma manhã em meados de dezembro, acordei e a encontrei esperando do lado de fora da minha cabana. Ela estava parada na beira da clareira e imediatamente ao sair, pude perceber que algo havia mudado. Parecia inquieta,
mudando o peso do corpo repetidamente, olhando para trás em direção às montanhas. Perguntei se algo estava errado. Ela olhou diretamente para mim e disse: "Preciso ir norte logo." Meu coração afundou instantaneamente. Ela estava partindo, voltando para onde quer que tivesse vindo originalmente, de volta para sua família no norte. Eu sabia que isso não poderia continuar indefinidamente. Era um ser selvagem, não um animal de estimação ou um amigo que poderia permanecer em um local permanentemente. Mas saber disso não diminuiu a dor de ouvir a confirmação. Perguntei quando ela planejava partir. Ela apontou para o céu, onde nuvens escuras e pesadas se acumulavam ominosamente. "Grande neve vem, então eu vou." Havia uma grande tempestade prevista para os próximos dias. Ela partiria depois que a tempestade passasse, provavelmente viajando para o norte, enquanto a neve estivesse fresca e profunda, tornando mais difícil para qualquer um seguir seus rastros. Perguntei se ela voltaria eventualmente. Ficou em silêncio por um longo momento, depois disse: "Talvez, talvez não, não sei." Entendi completamente. Ela não sabia se voltaria para esta área. Talvez se reunisse com sua família e permanecesse com eles. Talvez nunca mais voltasse a esta região. Estava sendo honesta comigo, não fazendo promessas que não poderia garantir cumprir. Passamos aquele dia inteiro juntos, uma última vez. Ela me levou para uma longa caminhada pela floresta, mostrando-me locais que eu nunca havia visitado. Fomos à clareira com os alces, às nascentes escondidas, à caverna onde ela me abrigou durante a tempestade. Estava compartilhando esses lugares comigo, garantindo que eu soubesse onde ficavam, talvez para que eu me lembrasse deles depois que ela se fosse. Enquanto o sol começava a se pôr, voltamos ao lago onde nos encontramos pela primeira vez. Sentamos na margem, em posições quase exatamente as mesmas que ocupamos durante aquele encontro inicial, e observamos a água se transformar em tons de laranja e dourado na luz que se esvaía. A criatura falou, e desta vez as palavras emergiram lenta e pensativamente, como se estivesse considerando cada uma cuidadosamente antes de expressá-la. "Você é bom humano. Aprende bem. Ensina outros o que aprendeu. Lembra equilíbrio sempre." Senti lágrimas se formando em meus olhos. Ela estava me dizendo para pegar tudo o que eu havia aprendido e compartilhar com os outros, para lembrar as lições sobre equilíbrio e conexão e viver em harmonia com a natureza. Estava confiando em mim para levar esse conhecimento adiante, para potencialmente ensinar a outros humanos o que ela me ensinou. Prometi que faria. Prometi que nunca esqueceria, nunca voltaria ao meu modo anterior de pensar e viver. A criatura assentiu, aparentemente satisfeita com meu compromisso. Então, fez algo completamente sem precedentes. Estendeu a mão e colocou uma mão maciça gentilmente sobre minha cabeça, com cuidado, como se estivesse concedendo uma bênção. Manteve essa posição por um longo momento e pude sentir o peso e o calor daquela mão enorme, sentir a profunda conexão entre nós. Então, ela se levantou e se afastou na floresta que escurecia, sem olhar para trás. A tempestade chegou 3 dias depois, exatamente como os meteorologistas haviam previsto. Foi intensa, mas mais breve que a tempestade anterior, depositando 20 centímetros de neve durante a noite e transformando a paisagem em um deserto branco e imaculado. Quando acordei e olhei para fora na manhã seguinte, o mundo havia sido completamente transformado. Coloquei minhas botas isoladas e casaco pesado e saí, seguindo um caminho familiar até o lago. A neve estava funda e fresca, sem marcas e perfeita, cobrindo tudo uniformemente. E lá, partindo do lago em direção às montanhas do norte, havia uma trilha de pegadas enormes. Eu as segui por aproximadamente 2,5 quilômetros, até onde pude ir antes que o terreno se tornasse muito íngreme e difícil de navegar com segurança. As pegadas eram claras e profundas, seguindo firmemente para o norte, sem qualquer desvio.
A criatura se fora. Fiquei ali na neve, olhando para aquelas pegadas desaparecendo na natureza selvagem, e senti uma mistura complexa de tristeza e gratidão. Tristeza por esta experiência extraordinária ter terminado, por talvez nunca mais ver a criatura, mas uma profunda gratidão por tudo o que aconteceu, por tudo o que ela me ensinou e me mostrou. Isso foi há 4 semanas. Não vi a criatura desde então. Verifico regularmente por quaisquer sinais de sua presença, pegadas, galhos perturbados. Qualquer coisa que possa indicar que ela voltou, mas não houve nada. Parte de mim espera que ela tenha conseguido voltar para sua família, que esteja em algum lugar nas montanhas do norte agora, segura e saudável, com os de sua espécie. Parte de mim espera que ela volte algum dia, que este não seja realmente o fim. Mas, principalmente, sou simplesmente grato pelo que aconteceu entre nós. Vim para este local remoto há 8 anos em busca de solidão e fuga de um mundo que parecia incompreensível e avassalador. E encontrei algo completamente inesperado. Um professor, um amigo, uma conexão com algo antigo e profundamente sábio. Passei as últimas semanas pensando extensivamente em tudo o que a criatura me ensinou, tentando articular em palavras. Ela nunca deu palestras ou explicou as coisas como um humano faria. Ensinou pelo exemplo, pela demonstração, vivendo as lições que queria que eu entendesse. A principal lição foi sobre conexão e interdependência. Tudo na floresta está conectado de maneiras complexas. As árvores, a água, os animais, até mesmo as rochas e o solo, nada existe em completo isolamento. Cada ação gera consequências. Cada morte permite nova vida. Cada fim representa simultaneamente um novo começo. Os humanos esqueceram essa verdade fundamental. Construímos uma civilização onde fingimos estar separados da natureza, onde podemos extrair e consumir sem enfrentar consequências. Mas a criatura sabia a verdade. Vivia em perfeito equilíbrio, pegando apenas o necessário, devolvendo tanto quanto pegava, entendendo que sua sobrevivência dependia inteiramente da saúde do sistema completo. Ela também me ensinou sobre paciência e observação atenta. Não corria pela existência, não precisava constantemente estar realizando tarefas ou alcançando metas. Podia sentar-se por horas simplesmente observando, simplesmente existindo no momento presente. Entendia que havia valor inerente na quietude, no silêncio, em simplesmente ser, sem propósito ou agenda. E me ensinou sobre respeito e reverência. Respeito por cada organismo vivo, do menor inseto ao maior predador. Não percebia nenhuma criatura como inferior ou insignificante. Entendia que tudo desempenhava um papel essencial, que tudo possuía valor intrínseco, independente do julgamento ou uso humano. Podem parecer lições simples, talvez até autoevidentes, mas vivê-las genuinamente, incorporá-las verdadeiramente como a criatura fazia, requer uma transformação fundamental em como você percebe o mundo, como você se entende em relação a todo o resto. Ainda estou aqui na minha cabana, ainda vivendo sozinho na floresta, mas tudo parece diferente agora. Observo as árvores de forma diferente, ouço os sons da floresta de forma diferente, movo-me pelo mundo com maior consciência e respeito. Penso na criatura todos os dias, pergunto-me onde ela está, o que está fazendo, se alguma vez pensa em nosso tempo juntos. Pergunto-me se encontrou sua família com sucesso, se a acolheram de volta, se lhes contou sobre o humano de quem se tornou amigo. Comecei a manter um diário detalhado, documentando tudo o que consigo lembrar sobre meus encontros com a criatura. Em parte porque quero preservar essas memórias perfeitamente, garantir que nunca esqueça nem os menores detalhes. Mas também porque ela me disse para ensinar aos outros, para compartilhar o que aprendi. Não sei se alguém acreditará no que estou escrevendo, não tenho fotografias ou evidências em vídeo.
Nunca pensei em trazer minha câmera quando a criatura estava presente. E mesmo que tivesse considerado, pareceu errado de alguma forma, como uma violação de confiança. A criatura havia compartilhado tanto comigo, confiado em mim completamente, e documentá-la parecia uma traição a essa confiança. Mas tenho as memórias guardadas permanentemente, tenho as lições aprendidas, tenho as mudanças fundamentais em como percebo o mundo e meu papel dentro dele. Às vezes, durante as noites tranquilas, quando estou sentado na minha varanda, observando o pôr do sol, acho que detecto movimento entre as árvores, uma forma grande, familiar de alguma forma, observando das sombras. Provavelmente é apenas minha imaginação, minha mente criando o que eu desejo desesperadamente ver. Mas talvez não. Talvez a criatura volte ocasionalmente, apenas para me verificar, garantir que ainda estou seguindo as lições corretamente. Talvez ainda esteja por aí em algum lugar, ainda ensinando, ainda mostrando a qualquer um disposto a aprender como viver em equilíbrio com a natureza, em vez de em oposição a ela. Espero que isso seja verdade, porque mesmo que eu nunca mais veja a criatura, mesmo que aquela tarde de dezembro tenha sido genuinamente nosso último encontro, sei disso com absoluta certeza. A criatura mudou minha vida fundamental e permanentemente. Ensinou-me coisas que eu precisava desesperadamente entender. Deu-me presentes que nunca poderei retribuir adequadamente. Sei o que as pessoas pensarão quando lerem este relato. Dirão que eu o inventei, que perdi a cabeça por causa do isolamento, que pé grandes falantes não existem e nunca existiram. E, honestamente, não posso culpá-los por esse ceticismo. Se alguém me contasse essa mesma história 7 meses atrás, eu também não teria acreditado. Mas eu sei o que vivenciei diretamente. Sei o que vi com meus próprios olhos, o que ouvi com meus próprios ouvidos, o que aprendi através da observação paciente. A criatura era real. Sua inteligência era real. A amizade que desenvolvemos era real. E talvez essa seja a lição mais importante no final das contas, que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que normalmente nos permitimos acreditar ou reconhecer. Pensamos que entendemos o mundo completamente, que categorizamos e explicamos tudo, mas não o fizemos. Existem seres vivendo nestas florestas que não entendemos. Não podemos entender com nossas estruturas atuais. Seres que existem fora de nossas taxonomias arrumadas e explicações racionais. A criatura era um desses seres. Não um monstro, não um macaco, não um elo perdido da evolução ou um beco sem saída. Apenas um ser consciente vivendo sua vida, seguindo a sabedoria acumulada ao longo de inúmeras gerações, que por acaso cruzou meu caminho e escolheu me ensinar, escolheu compartilhar seu conhecimento e, ao fazê-lo, transformou tudo o que eu pensava entender sobre o mundo e meu lugar dentro dele. Não posso provar que nada disso aconteceu. Não tenho evidências que satisfariam cientistas ou convenceriam céticos. Tudo o que possuo é minha história, minhas memórias e as profundas transformações em como percebo e interajo com o mundo natural. Mas isso é suficiente para mim. E se ao menos uma pessoa ler este relato e começar a questionar suas suposições sobre a natureza, sobre a conexão, sobre nossa relação adequada com a teia maior da vida, então talvez as lições da criatura continuem se espalhando, ondulando através da consciência humana como pedras jogadas em água parada. Está escurecendo agora, devo entrar, acender o fogo no fogão, preparar algo para comer, mas vou ficar aqui um pouco mais, observando a floresta, ouvindo os sons da noite se instalando ao meu redor. Às vezes falo em voz alta, contando à criatura sobre meu dia, sobre coisas que notei, aprendi ou vivenciei. Não sei se ela pode me ouvir. Não sei se está em algum lugar por perto. Mas isso me faz sentir conectado de alguma forma,
Me faz sentir que a amizade que formamos ainda está viva e ativa. A criatura me ensinou que tudo está conectado, que nada realmente termina. A energia simplesmente se transforma, muda de uma forma para outra, continua o ciclo eterno. Talvez isso também seja verdade para os relacionamentos. Talvez o vínculo que formei com a criatura não termine simplesmente porque ela não está mais fisicamente presente. Talvez continue, invisível mas real, conectando-me a algo muito maior que eu mesmo. Espero que você tenha lido até aqui. Espero que algo neste relato ressoe com você. Faça você pensar de forma diferente sobre o mundo ao seu redor. A criatura queria que eu ensinasse aos outros, que compartilhasse o que aprendi. Esta é minha tentativa de honrar esse pedido, de cumprir essa promessa. Se você acredita na minha história ou não, se acha que a criatura era real ou apenas um produto do isolamento e da imaginação, não importa particularmente. O que importa são as lições em si, as verdades sobre conexão, sobre equilíbrio, sobre viver em harmonia com a natureza, em vez de tentar dominá-la ou controlá-la. Essas lições são reais e válidas, independentemente de sua origem. Mesmo que você duvide que o professor existiu, os próprios ensinamentos têm valor. O sol já se pôs completamente. A floresta está em transição para seus ritmos e padrões noturnos. Em algum lugar lá fora, talvez nesta floresta, ou talvez a centenas de quilômetros ao norte, a criatura está fazendo a mesma coisa, acomodando-se para a noite, vivendo a mesma existência conectada e equilibrada de sempre. Sou grato além das palavras por cada momento que compartilhamos juntos. Sou grato por cada lição que ela me ensinou, cada verdade que revelou, e sou grato por estar aqui neste lugar, tentando todos os dias viver de acordo com o que aprendi, incorporar os princípios que ela demonstrou tão perfeitamente. Se você estiver na floresta e sentir que está sendo observado, se ouvir sons que não consegue identificar, ou ver movimento nas sombras que não faz muito sentido, não tenha medo. Talvez seja apenas sua imaginação criando padrões a partir da aleatoriedade. Ou talvez seja algo completamente diferente, algo antigo e sábio, algo que existe aqui há muito mais tempo do que os humanos caminham neste planeta. E talvez, se você tiver sorte, ele escolha te ensinar algo também. A criatura mudou minha vida irrevogavelmente. Mostrou-me uma maneira completamente diferente de ver, de ser, de existir em relação ao mundo natural. E agora estou passando isso adiante para você, esperando que talvez você também o leve adiante. Era isso que a criatura queria. Foi isso que prometi fazer. O resto agora depende de você. Para mais histórias e relatos interessantes sobre o inexplicado, confira isto.